Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você que pode ganhar dinheiro, no primeiro comentário tem um link, você entra ali e faz a sua aposta. Sendo a primeira aposta, você coloca Ave Mais, dobra o valor e você vai ganhar uma grana. Sim, tem jogos do Campeonato Brasileiro, tem jogos da Libertadores, tem muito jogo rolando pelo mundo. Você pode ganhar dinheiro através da 1xBet. 1xBet, que é parceira também do canal Ave Mais. Janela fechada, janela encerrada. É com essa roupa que o Vasco vai para a festa. Olha, me preocupa muito, me deixa muito angustiado, assim como torcedor do Vasco, saber que o Vasco não teve força para fazer grandes contratações. Mais uma vez, todo ano a mesma história, todo ano a mesma situação. Mas aí eu quero colocar uma discussão aqui para vocês, porque baseado naquilo que eu ouvi segunda-feira, na live que fizemos lá no canal Atenção Vascaínos, com Ricardo Rocha e com Gilmar Ferreira, jornalista, a minha pergunta é básica. Tivesse o Vasco alguém no comando do futebol mais renomado, Carlos Brasil é um excelente profissional, é um cara muito do bem e que gosta muito do Vasco. Porém, não tem o nome, não tem o peso ainda para o mercado. O Vasco tivesse um executivo mais poderoso ou até um treinador de mais nome, o Vasco poderia ter amealhado mais jogadores no mercado? Ou pudesse ser quem fosse, o Vasco não tem dinheiro e não dá para fazer milagre. Carlos Brasil vem dizendo desde o início, como o Zé Ricardo, até numa pergunta que eu fiz e virou motivo de brincadeira, de que vem tomando muitos nãos, ou que vinha tomando muitos nãos. Não conseguia contratar ninguém que tivesse interesse. Vamos dar um exemplo? O Pedro Raul, centroavante, que o Vasco quer trazer um jogador médio, mas que jogou no Botafogo, tinha ido para o Japão e gostaria de voltar. Porém, não houve acerto por falta de grana. A Marija, centroavante paraguaio, da mesma forma, jogador que está nos Estados Unidos, estava no Vélez Sarsfield, jogador da seleção do Paraguai. Da mesma maneira, falta de grana, o Vasco não conseguiu. Era não em cima de não. E aí, vai-se para a realidade. Contrata-se o Everton, contrata-se o Anderson Conceição, contrata-se o Edmar, contrata-se Thiago Rodrigues e Yuri Lara por uma condição um pouco melhor. Os jogadores estavam saindo do CSA depois de um bom brasileiro e vieram para o Vasco. Traz-se o Bruno Nazário, que é um jogador de dúvida. O Bruno Nazário é um jogador que não consegue se firmar, mas vem como uma aposta. O Raniel, uma grande aposta, no final do ano, uma grita danada, o Raniel acaba vindo. E o Vasco não consegue contratar ninguém de peso. Tem no seu elenco como principal jogador, grande artífice, Nenê. Jogador que tem 40 anos de idade, que chegou no final do ano passado, no final do Brasileiro, nas 15 últimas rodadas, fez bons jogos, mas depois caiu junto com o grupo. O Vasco não contratou ninguém de nome, ninguém de peso. Fez uma contratação agora, no final, por conta do acordo com a 777, que fez o empréstimo ponte de 70 milhões. E esse empréstimo ponte serviu, segundo informações, para botar o Vasco em dia, o que é realidade. Todos os funcionários estão em dia, tudo no Vasco está em dia, tudo no Vasco está funcionando. Porém, o futebol não estava funcionando. Há uma série de informações contraditórias, porque sempre se coloca a culpa no Adriano Mendes, o vice-presidente de finanças. Vocês já viram como está sumido? O Adriano Mendes recebeu o dinheiro dos 70 milhões, porque é ele que recebe, e realmente pagou tudo. Absolutamente pagou tudo que tinha que pagar. Você não vê nenhum tipo de reclamação. Pagou o regime centralizador, pagou a Fazenda Nacional, pagou até o tribunal da CBF por conta daquela situação do empresário do escudeiro. Mas aí vem a reclamação. Ele não vai contratar ninguém? Não vai buscar ninguém? Será que ele não está liberando dinheiro? Pois bem, torcedor, eu tenho uma informação de bastidor, porque o Adriano, ele não fala. O Adriano é na dele. É difícil chegar no Adriano Mendes. Mas tenho informações de bastidores que sim, a negociação para liberação de dinheiro desses 70 milhões, com a vinda dos executivos da 777 ao Brasil, foi positiva.
havia um lastro para se contratar. E aí o Vasco fez a contratação do Carlos Palacios, jogador que tem o perfil da 777, jovem, revelação chilena, veio para o Inter, não se adaptou, mas é um jogador de muito futuro, convocado 8 vezes para a seleção do Chile nos últimos 2 anos, viu-se como um investimento. E o Vasco paga $1,5 milhão pelo jogador e traz Carlos Palacios. Mas é muito pouco. E aí a informação que eu tenho é que havia mais dinheiro. Poderia se contratar, mas não se conseguiu. E aí eu tenho essa dúvida. Não se conseguiu porque não tinha ninguém no mercado acessível. E olha, eu tenho quase certeza dessa informação porque ontem ao ouvir, e eu trouxe no News isso ontem à noite, a palavra do empresário do Vitor Mendes, zagueiro do Juventude, que me disse: a proposta do Vasco foi melhor do que a do Juventude, mas o jogador, por gratidão, preferiu ir para o Clube do Sul, onde ele jogou no ano passado. Já é um indício de que o Vasco está conseguindo ganhar no mercado. Compete. Talvez não tenha dado sorte nessa questão do Vitor Mendes. Mas é uma situação que me deixa claro de que essa notícia de que há sim dinheiro, poderia ter se contratado mais, mas aí talvez por falta de contatos maiores, talvez por pensar de uma maneira mais dentro da caixinha, o departamento de futebol do Vasco, o pessoal do scout do Vasco não tenha pensado fora da caixinha. E acho que muitos influenciados pelo presidente Jorge Salgado. Salgado é um cara da economia, Salgado é um cara das finanças, é um cara que está acostumado a mexer com dinheiro e ganhou a vida assim. É um bem-sucedidíssimo empresário. Tem uma das maiores corretoras do Brasil. Mas é um cara que até pela idade segura mais o dinheiro, tem mais preocupação, quer deixar tudo em dia, não quer ficar com fama de mal pagador. Quando chegou ao Vasco, quando assumiu, disse que esse negócio de dia 20 não era para ele, tem que pagar em dia 5. Foi um cara que levou a proposta e conseguiu fechar esse acordo com a 777, que bem ou mal, com parâmetros de Cruzeiro e Botafogo, é algo melhor. Se é o maior dos negócios, não se sabe, mas é algo melhor, com um grupo norte-americano que gere de 9 a 10 bilhões de dólares por ano nas suas contas de holding. Então o presidente Salgado tem esse perfil, esse caminho de poupar, de ter receio, de não ser ousado com a grana, principalmente quando a grana ainda é dos outros. Por mais certeza que a SAF vai passar, por mais certeza que a 777 dê de que as coisas vão andar. Então, talvez o departamento de futebol não tenha que ser tão culpado por conta de não ter contratado mais. Mas aí eu digo, talvez um profissional de maior monta, um profissional que não tenha tanto compromisso, porque o Carlos Brasil é novo no futebol profissional. E é claro, gente, está assustado, preocupado, porque ele não sabe o futuro dele. Porque se fosse um executivo de ponta, talvez estivesse muito mais tranquilo, sabendo que o que fizer hoje, lá na frente, pouco importa, ele vai ser mantido. O Carlos Brasil não, o Carlos Brasil faz hoje pensando lá na frente. Então eu acho que o Carlos Brasil, por um lado, ele tem o receio por conta de seguir as ordens do presidente e não dizer ao presidente: presidente, a gente precisa contratar um jogador, a gente precisa contratar um zagueiro, a gente está fechando a janela e não contrata um zagueiro, a gente tem 2 zagueiros profissionais jogando, tem 2 da base embaixo. Então essas questões influenciam, porque o Carlos Brasil é de um sistema patronal, onde ele tem que seguir as ordens à risca para poder garantir talvez algo no futuro. Sim, porque ele está inseguro. Já conversei com ele algumas vezes e ele mostra, é claro, que não transparece de que não, estou inseguro. Não, não é isso. Ele não me fala isso e, por favor, não repitam isso. Principalmente a galera aí que adora repercutir o que a gente fala. O Carlos Brasil nunca me falou isso. Na verdade, eu sinto nele de que ele está sempre sob pressão, de que ele precisa mostrar serviço. E a SAF é uma pressão. O departamento de futebol fica na dúvida, quem fica e quem não fica. Quando vieram os executivos aqui, o tratamento foi VIPaço, muito VIP. Então o Carlos Brasil, por não ter esse tamanho, ele segue a regra à risca, a regra do presidente, e não do departamento financeiro. E olha, eu posso trazer isso aqui como informação. Sou um crítico contundente do vice-presidente de finanças do Vasco. Reclamo de que ele nunca veio a público para falar da situação de Germancano, que é um fardo que ele carrega, e que eu tenho informações que a história não foi tão bem assim, mas vem a público, diga o que aconteceu.
Não tenha receio, porque caiu em cima de você, Adriano. Porém, dessa vez, há dinheiro, porque o dinheiro entrou, há uma série de conselheiros querendo que esse dinheiro seja explicitado, que se mostre o que está sendo feito, mas o Vasco hoje está em dia. Claro que tem que dizer o que vai fazer com esses 70 milhões. Mas aí é aquela dúvida, você não mexe no dinheiro e faz um time fraco? Porque agora é com esse time, é com essa roupa que a gente vai. Porque até o dia 18 de julho, só se tiver alguém solto no mercado. Se não estiver solto no mercado, não tem como contratar. Esse time é capaz? Esse time não foi reforçado por quê? Porque o presidente que não quer gastar o dinheiro que não é dele. E acho até razoável, mas se tem tanta certeza da SAF como se tem, por que não negociar com os executivos da 777? Mas baseado nessa prudência do presidente Jorge Salgado, vem o Carlos Brasil, que não consegue dizer ao presidente porque não tem também ainda um grande tamanho no profissional, no departamento de futebol profissional de qualquer clube. Presidente, precisamos contratar. Porque se é um Rodrigo Caetano, se é um Alexandre Matos, se é um executivo de ponta, com certeza se reuniria com o presidente, sem ter receio lá na frente de não participar da SAF e dizer, por experiência, a gente precisa, porque senão a gente vai sofrer lá na frente. Pode ser que a SAF entre e o Vasco esteja mal no Brasileiro. Então, essa dúvida de 3 meses para a SAF, isso tem trazido uma insegurança muito grande ao Vasco. É claro que o torcedor do Vasco, em sua esmagadora maioria, quer a SAF, porque sabe que ali é o caminho. Eu também tenho essa impressão, tenho quase essa certeza. Volto a dizer, minha única dúvida é como será a operação da SAF. Quem vai comandar? É um brasileiro, um executivo brasileiro, é um CEO brasileiro? Quem vai comandar as finanças da SAF, já que os amadores da gestão não podem tomar conta? Tem uma quarentena de 5 anos. Eu quero entender isso, mas acho que a SAF é o caminho. Pela ingestão financeira. Ela talvez não seja a cura, mas é o remédio do momento. Não há outra, estamos morrendo. Não há, na questão associativa, a solução para isso. Não vejo isso, nem para o Vasco, nem para todos os clubes brasileiros, que estão sempre vivendo sob a sombra do passado associativo, de um dono, de um presidente, de um mandatário. Então, a minha preocupação é simples em relação a isso. Acho que o Vasco esperar a SAF, que é a solução, volto a dizer, para a esmagadora torcida, mas atropelar os ritos para ter benefícios, arriscar. Então, o futebol profissional não avançou. Vamos com esse time porque Carlos Brasil seguiu as ordens do presidente. E o financeiro, ter o dinheiro, dar o dinheiro, disponibilizar o dinheiro, mesmo que não seja um grande montante, para contratar. E aí você fica nessa dúvida, nessa dualidade. Contrata porque tem dinheiro para poder contratar alguém, ou não contrata porque o presidente que dá a caneta e está nos finais em relação à questão de caneta, porque vai acabar esse poder, quem vai contratar é a SAF, talvez isso seja também algo implícito, o presidente esteja ainda nos finalmente pensando na vaidade de ser o presidente, de canetar, não querer deixar o mandato, pensando em deixei um rombo, porque gastamos o dinheiro da 777. Será que essa dualidade de pensamentos, essa incongruência de pensamentos pode dar prejuízo ao Vasco? É o meu maior temor, porque eu acho que o risco deveria ser corrido. É melhor você fazer um time, é melhor você buscar um time competitivo, com mais jogadores e menos apostas, porque esse time pode até pagar o empréstimo ponte, dependendo daquilo que ele fizer. E se passar a SAF, o que deve acontecer, e o sócio deve referendar isso, você vai ter 120 milhões aportados já a partir do segundo semestre, que vão ficar deitados em berço esplêndido para você gastar. Você já gastou o dinheiro, já conseguiu manter os salários em dia, já reforçou com pelo menos 2, 3 jogadores, que você gastasse aí até 20 milhões. Você gastou 1,5 milhão com Palácios. Consegue, de repente, jogadores até livres no mercado, jogadores próximos, que você possa buscar por empréstimo e contratar por um bom salário. De repente, o investimento no salário é melhor do que o investimento na compra do passe. Como fez o Vasco com o Rodrigo Caetano em 2009, quando trouxe vários jogadores assim, como fez com o Alexandre, como fez com o Diego Souza, quando contratou outros jogadores, muitos pelo salário, muitos pelo empréstimo. Então, essa é a minha maior preocupação, porque a partir de agora, não dá para olhar para trás, porque a janela fechou. Agora só dia 18 de julho, e são 16 rodadas até lá. Que Deus ajude o Vasco
e Nossa Senhora das Vitórias possa protegê-lo. E que os homens possam se entender e que as oportunidades de mercado surjam com jogadores livres no mercado e que Carlos Brasil não tenha medo e diga: precisamos contratar esse jogador, não vamos esperar a tragédia, não vamos esperar a porta arrombada para botar a fechadura. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com a Jéssica Dias, talentosa lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tchau turma!